Mais uma semana aqui com o Dr. Fabrício Zaqué Miranda, ele que é psiquiatra, e a gente está falando, batendo um papo aqui já a segunda semana sobre saúde mental, né, gente? Tão importante nos dias de hoje, sempre. Hoje a gente vai falar sobre transtorno do pânico. Doutor, bem-vindo mais uma vez. Vamos falar o que é o transtorno do pânico. Sim, tudo bem, Sandra? Prazer estar aqui novamente. Então, o transtorno do pânico é considerado um transtorno de ansiedade em que a pessoa experimenta crises de ansiedade intensas, que seriam, por exemplo, palpitações, falta de ar, tremedeira, né? Aquela sensação de enjoo, né? De mal-estar, tontura. Muitos pacientes relatam que tem aquela sensação iminente de morte, sendo que essas crises, na maioria das vezes, não tem fator desencadeante, elas acontecem de forma inesperada e duram mais ou menos 20, 30 minutos, né? E realmente elas são recorrentes, ou seja, a pessoa que tem várias crises de ansiedade durante um período de tempo, a gente classifica ela como sendo portadora do transtorno do pânico. Quais os sinais para a pessoa saber se tem o transtorno do pânico? Então, o transtorno do pânico, como eu disse, é um transtorno de ansiedade, que a pessoa vai ter essas crises, né, de ansiedade. E é importante sempre caracterizar realmente como são esses sintomas, né? E a duração deles e o tempo, né, que eles começaram a apresentar. Sempre também é importante fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, com alterações cardíacas, né? Alterações, por exemplo, hormonais, né? Então, muitas vezes a gente pede alguns exames também laboratoriais, né, para poder descartar outras alterações clínicas que podem realmente mimetizar um quadro de transtorno do pânico. Né? Tá, doutor, assim, uma pergunta minha, até doméstica. O que o paciente com transtorno do pânico sente? Você que recebe tanto paciente no seu consultório, o que eles relatam? Qual é o sentimento? Então, é comum eles relatarem realmente essa sensação iminente de morte, como se estivessem infartando. Alguns pacientes relatam, por exemplo, como se estivessem enlouquecendo. Alguns usam até um termo, fala como se estivesse fora da realidade ou fora de si mesmo, né? E aqueles sintomas físicos mais característicos, aceleração do coração, tremedeira, falta de ar, dor no peito, né? Parestesia, que seriam os formigamentos, né? Tontura. E esses sintomas realmente eles são bem característicos de um quadro de ansiedade, né? Que seria realmente um transtorno do pânico. Doutor, a gente pode dizer que o transtorno do pânico é genético? Então, entre os fatores do transtorno do pânico, uma das causas seria genética mesmo, se tiver algum parente, principalmente de primeiro grau, com transtorno, né? Essa pessoa tem um risco maior de desenvolver. E também tem fatores ambientais, por exemplo, pessoas que passam estressores, como perda de um ente querido, né? Mudança de emprego, às vezes alguma perda mais traumática, né? Pessoas que sofrem acidente, né? Se divorciam. Então, esses também seriam os fatores ambientais que, somados aos fatores genéticos, né? Fazem com que essa pessoa tenha um risco maior de desenvolver o transtorno do pânico. Ok, a cura, há tratamento, doutor? Então, boa pergunta. Na verdade, o transtorno do pânico é um transtorno que normalmente ele responde super bem ao tratamento, tanto medicamentoso quanto a psicoterapia, né? Principalmente a abordagem cognitivo-comportamental, que é a mais indicada, e os medicamentos seriam os antidepressivos, né? E também os ansiolíticos. A gente fala que não é que tem cura, mas tem controle, né? E com tratamento a pessoa consegue estabilizar os sintomas e ter uma vida relativamente normal, né? E a gente estava conversando aqui que muita gente, às vezes, tem resistência de ir ao psiquiatra, sendo que o psiquiatra é o profissional médico que vai te ajudar, né, meu amigo? Exatamente, Sandra. Então, o psiquiatra é o profissional especializado em tratar os transtornos mentais, ou seja, os transtornos que acometem os comportamentos e as emoções das pessoas. E hoje, se você estiver sofrendo de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química, esses transtornos, né, são tratados pelo psiquiatra. Então, os tratamentos hoje estão cada vez mais modernos, né? E realmente vão trazer você aquela qualidade de vida que você precisa. Ok, gente, doutor Fabrício vai voltar mais vezes. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta também para o doutor Fabrício, escreve lá no nosso Instagram, no canal do YouTube, né, na playlist Saúde Você dos Médicos. Com certeza a gente vai trazer aqui doutor Fabrício várias vezes para falar da saúde mental, porque nós queremos e nós precisamos. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. E até breve com mais dicas do doutor Fabrício Zaqué Miranda.